Então, o meu nome é Ana Leandro, eu sou responsável pela logística e supply chain da Auchan. Estou na empresa há pouco tempo, há um ano. Tenho uma experiência bastante grande, de cerca de 16 anos, num dos maiores retalhistas em Portugal, na área logística, supply chain, comercial. Tenho uma experiência bastante ampla em retalho, nas mais diversas áreas do retalho. Quando esta pandemia começou em Portugal, a grande preocupação que nós tivemos foi sempre, e continua a ser, a saúde e o bem-estar das pessoas que trabalham nas operações da Auchan. Esse era o nosso maior foco, sendo que, como todos sabemos, na área logística, em simultâneo com a necessidade de introduzir medidas de proteção das pessoas, dos colaboradores, das pessoas, também lidamos com um aumento imprevisto e muito acima da capacidade instalada que as operações logísticas têm, porque a elevada procura que sucedeu dos clientes nas lojas, num período muito curto de tempo, não nos permitiu sequer preparar e planear esse acontecimento, porque não era planeável, e, portanto, tivemos que reagir. Portanto, nós estivemos em simultâneo a tomar medidas de proteção e das pessoas, mas em simultâneo a trabalhar em pico de atividade. Pronto, e este foi claramente o maior desafio. Em termos de ações que nós adotámos, acho que adotámos as ações todas que se têm ouvido falar e que foram muito abrangentes, que todo o retalho adotou. Portanto, implementámos de imediato teletrabalho em todas as funções que era possível fazer teletrabalho. Na logística, o grosso das funções não é possível fazer em teletrabalho, mas tudo aquilo que era possível foi adotado. Definimos logo no início equipas espelho, portanto nós temos um esquema de equipas em que há uma equipa da Auchan que está nas operações, mas há duas outras equipas em casa desde o início para substituir as pessoas que ficarem, não é a equipa, mas as pessoas que ficarem doentes. E, portanto, estamos preparados para garantir todo o plano de continuidade que é fundamental garantir em termos de gestão da operação logística. E depois, acionámos todas aquelas medidas, muito rapidamente, tivemos que acionar todas as medidas de higiene, de reforço da limpeza. No nosso caso, houve necessidade de efetuar obras no interposto para aumentar os espaços, como é o exemplo do refeitório, ou seja, nós não tínhamos espaços preparados, espaços físicos preparados para a dispersão das pessoas. Portanto, as pessoas estavam muito próximas e nós tivemos que rapidamente fazer obras para aumentar o espaço do refeitório. Tivemos que fazer 2 obras até para aumentar o espaço do refeitório, para termos um distanciamento social durante as refeições. Introduzimos todos os EPIs de acordo com as diversas recomendações, as progressivas recomendações que foram emitidas pela Direção-Geral de Saúde. Hoje, ao dia de hoje, é obrigatório a utilização de máscaras, a utilização de luvas também não é obrigatório, mas está disponível. Portanto, adotámos todas as recomendações ao longo do tempo que foram sendo emitidas pela Direção-Geral de Saúde. Implementámos a medição de temperatura, portanto, todos os colaboradores que entram, todas as pessoas que entram dentro das plataformas logísticas têm que medir a temperatura 2 vezes ao dia. Os espaços, portanto, na logística há muitos equipamentos que passam de pessoa em pessoa, na sequência dos diversos turnos. Portanto, temos ao longo dos metros quadrados vários equipamentos para que o próprio utilizador desinfete os seus equipamentos sempre que quiser e obrigatoriamente desinfete os equipamentos quando termina o seu turno. Temos lavatórios portáteis, lavatórios das mãos portáteis ao longo do espaço
para promover a lavagem das mãos e para que as pessoas não tenham que se deslocar às casas de banho para fazer isso. À semelhança do que aconteceu nas lojas, colocámos acrílicos em tudo o que era funções de secretária, em que os acrílicos eram um equipamento de proteção. Portanto, basicamente, acho que estou a percorrer praticamente tudo o que fizemos, mas todas as ações que foram adotadas nas lojas e que eram possíveis de adotar na logística foram adotadas e várias outras que são características de uma operação logística foram adotadas no sentido de proteger as pessoas. O nosso objetivo era que não houvesse contaminações vindas do exterior, era que as pessoas estivessem numa bolha, não é? Na bolha do trabalho, na bolha de casa, e que não, os contactos com outras pessoas fossem minimizados. Tivemos que rever muitos processos nossos para impedir a entrada de outras pessoas dentro da plataforma. Por exemplo, no caso da recepção de mercadoria, nós tínhamos os motoristas, os fornecedores que entravam dentro da plataforma, hoje já não entram. Portanto, tivemos que rever todo o processo por trás da recepção de mercadoria para garantir isto. Toda a passagem de papel, a transmissão de papel e de qualquer outro equipamento ou equipamento, sim. Revemos os processos para minimizar essas situações. E depois, ao contrário daquilo que normalmente é esperado numa situação destas, né, nós tivemos que acelerar na melhoria contínua. Nós temos que rever processos. Nós não podemos lidar com uma situação em que os processos se mantinham como eram. Não. Nós, em plena crise de pandemia, com volumes muitíssimo acima da nossa capacidade de produção, com uma necessidade de fazer chegar os produtos às lojas o mais rapidamente possível, tivemos efetivamente que, em simultâneo, ter capacidade para fazer melhoria contínua, porque nós tínhamos que aumentar a nossa capacidade de produção. E, portanto, nós tínhamos que perceber quais eram as nossas fragilidades e tínhamos que rapidamente atuar para resolver essas mesmas fragilidades. Portanto, olhando para trás, foram umas semanas muito intensas a esse nível, muito desafiantes, porque, contrariamente ao que normalmente se espera, nós não podemos olhar para o nosso dia-a-dia e manter o dia-a-dia como ele normalmente era. Tivemos que melhorar. Sim, o e-commerce teve um boom gigante, como aconteceu nas lojas físicas, mas com impactos muito diferentes. O próprio site da Auchan não teve capacidade para o fluxo de entrada de clientes que teve. Portanto, em termos tecnológicos, e que não é a minha especialidade, em termos tecnológicos, o que eu sei é que houve uma alocação de recursos e um esforço enorme para efetuar também alterações em termos de tecnologia para que o site conseguisse corresponder à procura. Em termos de estratégia de vendas, a Auchan manteve a estratégia, ou seja, a Auchan não restringiu a gama, não inibiu artigos. Todos os artigos que tinham estoque, os artigos continuavam a ser comercializados. Agora, a rapidez da circulação da mercadoria em toda a cadeia foi muito maior e, portanto, as rupturas também aumentaram. Mais recentemente, a Auchan desenvolveu uma estratégia que chamou de cabaz de artigos, que enche a sua despensa, ou seja, há um conjunto de artigos, uma gama mais reduzida, que está disponível para o cliente comprar num lead time de abastecimento bastante mais curto do que uma compra normal, porque arranjo de produtos também é muito menor, e, portanto, montou-se uma operação específica para um conjunto de produtos, produtos básicos das nossas despensas, em que temos estoque de segurança para a satisfação das encomendas, em que somos muito mais rápidos a fazer chegar os produtos à casa do consumidor, mas são complementos, porque em termos gerais o site de e-commerce continua com toda a sua gama ativa disponível para o consumidor, mas obviamente que os lead times de entrega são muito maiores e não correspondem àquilo que hoje o consumidor necessita, que é a rapidez de chegada dos produtos. E, portanto, em paralelo,
temos uma gama mais restrita e essa sim conseguimos fazer chegar mais rapidamente. Em caso da Auchan, toda a preparação para o e-commerce é feita através do picking in store. Portanto, significa que se temos um aumento da procura, é preciso recursos, é preciso pessoas para preparar essas encomendas. E isso nós tivemos, ou seja, as equipas foram reforçadas, porque foram deslocadas equipas de outras áreas para fazer preparação de picking in store, para responder ao aumento da procura que estávamos a ter. Mas isto é uma cadeia, não é? E depois há toda a cadeia, há todo o tema da disponibilidade do produto, há todo o tema da nossa capacidade de preparação do picking in store e há todo o tema do transporte e da capacidade de resposta em termos de meios de transporte para fazer chegar o produto à casa do consumidor. E, portanto, e todos nós, todos os retalhistas, tivemos um boom. Todos nós, não é? Multiplicámos por muitas vezes a procura e a nossa atividade normal. Portanto, a capacidade que estava instalada em todos os processos da cadeia não correspondia, e não corresponde, à data de hoje ainda, às necessidades, porque não estávamos preparados, que nós lidamos com uma incerteza muito grande, não é? Nós sabemos que não vamos voltar ao que éramos, mas não sabemos o que é que vamos ter. Portanto, estamos numa fase relativamente instável. Não há clareza sobre qual vai ser o comportamento do consumidor quando esta situação estabilizar. Mas aquilo que estamos a fazer na Auchan é, havia um plano estratégico que está a ser revisto e algumas das ações estão a ser antecipadas, outras estão a ser adiadas, dando prioridade àquelas que nós consideramos mais prementes de implementar, resultante daquilo que são as estimativas para o futuro. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, nós já tínhamos um plano e o plano nós não o abandonámos, tínhamos um plano há vários anos, não é? Nós não o abandonamos, agora nós temos o que estamos a fazer, e estamos a fazer como empresa, e estamos a fazer como áreas, é a tomar decisões de acelerar algumas ações, antecipando-as, que estavam programadas no tempo mais para a frente, porque consideramos que elas vão ser decisivas para o futuro. Elas já eram decisivas para o futuro, mas a antecipação é premente, e outras que nós achávamos que eram mais urgentes estão agora a ser adiadas porque achamos que não vão ser tão determinantes. E o mesmo estamos a fazer ao nível das nossas próprias áreas, ou seja, por exemplo, no nosso caso, nós temos um conjunto de projetos que uns ganharam ainda mais importância, outros adiámos. Em momento algum, parámos com o nosso plano a Auchan está em elevada transformação e portanto, não, em momento algum optámos por parar, porque a forma como nós olhamos para o que está a acontecer em muitas destas áreas estratégicas, e-commerce, logística, supply chain, IT, é que a necessidade de aceleração é mais determinante do que nunca para que a Auchan venha a ter agilidade e capacidade de resposta para o futuro próximo.